Eu desejo Erev Tov, embora estejamos quase ao pôr do sol, né? Dentro de uma hora e pouco o sol se porá. E vamos iniciar então o nosso estudo de hoje, né? Cujo título é Seja Contra Tudo. Parece uma coisa assim absurda, né? Mas nós vamos estudar a palavra de forma bem líquida, para que nós possamos entender o que seria seja contra tudo. Nós temos observado que a cada dia que passa, né, a apostasia aumenta. Nós temos observado, né, a cada dia que passa, aquele ditado que já se tornou uma verdade há muitos séculos, hoje é comprovadamente uma grande mentira. Aquele ditado que diz, né, que a voz do povo é a voz do Deus deles, né? Porque a cada dia nós vemos mais gente falando, a cada dia nós encontramos mais controvérsias, mais besteiras e todos parados do lado de lá da porta. Mas nem na beira do caminho. Resolvemos então fazer esse estudo para aqueles que estão chegando e principalmente para aqueles que já estão há algum tempo postergando. Empurrando com a barriga, deixando para o dia seguinte, colocando em primeiro lugar ainda as coisas referentes a este mundo. Assim sendo, não cumprindo nem sequer o primeiro e maior mandamento: amar é a Deus sobre todas as coisas. Como podem pessoas que se dizem religiosas ou que dizem conhecer a verdade agirem logo de cara assim contrários ao primeiro mandamento? A parte 1 do nosso estudo irá falar a respeito lute contra os seus desejos. Ok? Eu quero ler aqui um texto, né, de Yahushua, contido no livro de Matitiyahu, no capítulo 5, o versículo 29, que nos diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um de teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no lago de fogo. Observe que aqui o Mashiach, né, como ele sempre falou em simbologia, parábola, ele está dizendo, mesmo que seja um membro do teu corpo, assim como pode ser alguma coisa que você pratique, te escandaliza, porque você já tem algum conhecimento,
e aquilo fica batendo, né, na tua cabeça, ele diz: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no lago de fogo, no esquecimento, na morte eterna, a segunda morte. Então, meus irmãos, inicialmente nós temos que entender que nós temos que lutar contra os nossos desejos. Muita gente ainda crê, né, que existe diabo, Satanás, anjos, etc, etc. Acredita que, por exemplo, Satanás, a Satã, está numa luta com o Yahoo, né? Isso é mitologia, né? Isso é algo inventado para tirar de sobre nós a culpa da nossa própria morte. Observem, o próprio Mashiach disse o seguinte: e porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós vemos que sempre que é dito com relação a números, é um remanescente, um pequeno remanescente. Se fala sobre Noá, se fala sobre Sodoma e Gomorra, e o próprio Mashiach diz que coube ao pai, né, dá aquelas poucas ovelhas o reino. Se nós não temos um inimigo físico, né, que está em batalha no nosso rumo, o nosso inimigo somos nós mesmos. E nesse primeiro momento nós vamos falar sobre os nossos desejos. Observe que Saul deixa muito claro, né, Shaul, vulgo apóstolo Paulo, ele não dá voltinha, ele vai direto ao âmago do problema. Ele diz: porque é bastante, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos. Para que sejamos livres. Então ele atenta, né, de forma até bastante rude, né, bastante forte, para quem tem, né, um pouco de visão, que até estarmos junto a esse tipo de homens não nos permite a nossa libertação. Kefa, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, ele diz algo importante. Ele diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios,
andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ou seja, nós já falamos muito sobre isso, né? Mas é claro, se você está chegando agora, você talvez não tenha escutado. Aqueles que são eleitos desde antes da fundação da criação, que estão no livro da vida, que estão nos planos do Pai, como eleitos, eles são conhecidos desde o ventre materno. Assim afirma David em um de seus salmos. Então aqui Kefa, ele está nos alertando, dizendo, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Observem, o Mashiach disse, eu não vim buscar o são. Quem é o são? O são é aquele que você chega para ele e quer contar a verdade, você quer explicar a palavra, você quer falar da realidade do plano de Yahu. E ele lhe diz, deixa eu aqui com meus santinhos. A vontade dos gentios, como ele diz, né? Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. É óbvio que todos aqueles que são chamados pelo Pai desde o ventre já saem desse ventre, mesmo que não sabendo onde buscar, porque é o homem possível achar, mas já saem buscando. Mesmo que inconscientemente. E nessa busca acaba passando, né, por fases onde praticamos os mesmos enganos que os gentios. Yaakov, Tiago, no capítulo 4, versículo 2, ele nos diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tiago 4:2. É muito comum que o homem de Yahu seja uma pessoa predeterminada, seja uma pessoa que não seja, como diz, né, tímida, né? Então, normalmente essas pessoas, grande parte de suas vidas, eles vivem achando que entendem, achando que sabem, independente daquilo que praticam. Mas é importante notar
que os verdadeiros homens que servem por determinação de Ahu, eles nunca têm nada. Eles podem até ter no passado, né, como diz Kefa, né, cobiçado certas coisas. Mas Tiago diz: e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Em outras palavras, nada do que possamos fazer poderá fazer com que consigamos chegar onde devemos. Combateis e guerreais. E aí vem o ponto-chave. E nada tendes, porque não pedis. Meus irmãos, eu levei muitos anos, e não distante da palavra, não. Muito pelo contrário, sempre ministrando a palavra. Claro, da forma imposta pelos gentios, pelos mundanos. Mas dentro de mim existia aquela certeza de que tudo posso. E a Kof diz aqui que nada conseguimos, que nada temos, que nada vamos ter, porque não pedimos. Observe que 99% das pessoas que estão aí paradas no tempo é porque estão deixando para uma outra ocasião praticarem aquilo que já estão sabendo. Porque os atos, as ações diárias de todos são de quem não pede, de quem crê que pode. São pessoas que ainda não atentaram, né, para o fato de que nada podemos. Nada somos. Se não somos chamados e eleitos e predeterminados a receber a herança, somos menos ainda. Os homens acham que sabem o que fazem, e nós estamos aí para ver a Terceira Guerra terminar, explodindo quase que meio planeta. Eu não sei quanto a você, eu não sei o mundo que você vive, eu não sei a mentalidade que você tem. Não sei o que você coloca como prioridade em sua vida. Mas se você, como eu, todos os dias lê os jornais, você vai ver que o mundo está sendo governado por verdadeiros artistas. Cada um cumprindo um papel, às vezes até ridículo, mas que é óbvio que faz parte de um plano muito maior do que eles, para que eles ajam assim,
para que o plano de nosso Pai ocorra. Por isso não adianta lutar contra tudo isso. Quando eu digo tudo isso, eu digo política, fome, peste, governos, enfim. Ainda Jacó, no capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte, com relação ao pedir. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Nós conversamos com muita gente todos os dias. E é interessante porque as colocações são sempre parecidas. Não sei como é que eu vou fazer para guardar o Shabá, porque muda de dia, porque no meu emprego. Veja, a pessoa está limitando que o poder de Yahu haja na vida dela. Quantos e quantos nós já não vimos que aguardaram realmente em Yahu, em nada duvidando de que para o Pai tudo é possível e para nós nada é? E que ao invés de serem mandados embora desses empregos, ou até mesmo como uma irmã fez, foi falar com a diretora da escola, do filho dela, e com a professora, e foi liberado de assistir aula nos dias de Shabbat. Então, além de não pedir, quando pedem, não pedem com certeza. Pedem duvidando. Ainda no livro de Jacó, Tiago, no capítulo 1, versículo 22 ao 25, nós lemos assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, o seu ego, porque se contempla a si mesmo, porque ele não está fazendo o que a palavra manda. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Observe que ele usa o termo porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, lembre-se, o Mashiach disse que o fardo dele seria leve. Ele não disse que o fardo dele não seria a lei. Ele disse que o fardo dele seria leve no sentido de que não seria como servir a lei da forma que as tradições judaicas e dos fariseus e dos saduceus e de tantas seitas que lá existem impunham aos homens. E também quis dizer que seria um fardo leve
Porque o próprio Pai se encarregaria de nos ajudar a cumprir, por intermédio de seu Santo Espírito de Santidade, o HaKodesh. E claro, por intermédio do conhecimento adquirido em sua palavra e nos mostrado e nos dado a ver também pelo seu Espírito. Então, voltando, ele diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Observe, não é libertinagem, é liberdade. Aqueles que leem isso aqui e pensam que perfeita lei da liberdade é anarquia, não sabem do que falam, porque veja bem o que ele diz logo depois da próxima vírgula. E nisso persevera. Se é para perseverar em alguma coisa, é porque essa coisa é real, é porque essa coisa não é anárquica, é porque essa coisa não é de cada um. Não sendo ouvinte esquecediço. Quantas pessoas você já não conversou sobre a palavra, já estudou sobre a palavra, e de repente você vai conversar com essa pessoa e essa pessoa não entendeu nada, ou não se lembra de nada. Então, aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, ou seja, cumpridor da lei da liberdade, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1, 22, 25. Ainda em Tiago 1, agora o versículo 2 e 3. Observe bem o que ele diz. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Como nós sabemos, a tentação nada mais é do que os nossos próprios desejos. Não existe aí um Satã nos tentando. Não. Então ele diz: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ter grande gozo é fique feliz, porque isso é prova de que você está caminhando na contramão dos outros. E ele diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aí vem os cristãozinhos que dizem que essa paciência é você ir lá e passar a mão na cabecinha das pessoas. Não, opera a paciência no sentido de você não ficar bravo com o outro, de você não maldizer ao Criador por certas circunstâncias que você passa na sua vida, por causa das tentações que você mesmo cria. Tem muita gente, né, que vai aprendendo, vai estudando. É claro que o caminho é um caminho longo, embora nós já não tenhamos mais tanto tempo para ensinar, mas graças ao nosso Eterno existe o tempo da ignorância, né? Ou seja, aquilo que não der para você aprender, você não será cobrado por aquilo.
Porque Yaakov, Tiago, no capítulo 2, versículo 10 e 11, ainda nos diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tem gente aí cumprindo meia lei. Tem gente aí que guarda o Shabat e tem, falando dos homens, né, o rosto que nem bundinha de anjo ou de neném. Tem outros que dizem ter o coração circunciso, mas nem sequer cortaram o prepúcio ainda. Então, Tiago é muito claro. Porque qualquer que guardar toda a lei, ou seja, aquele que guardar todos os mandamentos, e tropeçar, faltar, deixar de cumprir em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Entenderam? Muita gente já me disse, né, que eu não cumpro a palavra. Que eu tenho barba, que eu guardo Shabat, que eu participo das festas, que eu guardo o calendário lunar solar, mas que eu não cumpro a palavra. Porque para essas pessoas cumprir a palavra é ser igual o pastorzinho lobo que elas têm em suas igrejas. Quando o Tiago diz aqui que a pessoa será feita transgressora da lei, é quando ela vai achando que não tem problema. Ah, amanhã eu vou ver essa coisa da circuncisão. Lembre-se. Nem precisa ser a circuncisão. Já imaginaram se Hamashia volta no dia de Shabat e você está trabalhando? Ainda Yaakov, Tiago, agora no capítulo 2, versículo 21 ao 23, nós lemos assim: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Lembre-se, quando a ordem foi dada a ele não perguntou por quê, ele não disse nada. E ele sabia que aquele filho era o filho de onde viria a descendência do povo santo. Mas a fé dele no pai era tão grande que ele não podia negar ao pai nada. Então, Yaakov diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras.
Porque se ele não tivesse a fé nas promessas que o pai fez a respeito daquele garoto, se ele não tivesse a fé que a Ru realmente existe, ele não teria levado o garoto até lá para fazer o sacrifício. Então, como diz Jacob, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porque é claro, se você faz uma coisa que vai contrária à sua vontade, contrária ao seu instinto, contrária a tudo aquilo que você possa achar correto, mas o faz porque é um pedido do nosso Pai, você o faz por fé de que tudo dará certo. Então, Jacob diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. No 23 ele diz, e cumpriu-se a escritura, o plano, que diz, e creu Abraão em Ru, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Ahu. Quem não gostaria de ser chamado de amigo de Ahu, hein? Nós temos visto, né, que a apostasia cresce a cada instante, né? Eu já nem quase participo das redes sociais porque eu sou esquentado, mas o pai me disse, aguarda que vai chegar um momento em que eu te darei uma espada. Observe o que o Ravino Shaul nos diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Sabe aquelas pessoas que vêm com cheio de caridade, de amor, de esperança, vamos nos unir e transformar o mundo, sabe? Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Aqui se encaixam todos aqueles que são doutores, todos aqueles que são professores, todos aqueles estudiosos, todos aqueles filósofos que falam o que vem da mente deles, mas não fazem o que está escrito. Não se utilizam de Yahushua como exemplo. Tudo que Yahushua dizia, ele dizia, não se admire de eu dizer isso, pois essas palavras não são minhas, são de meu Pai. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 2 e 5, diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos,
o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahu, em nome de Yahushua. Então veja, ao invés de ficar aí, sabe, se iludindo, eu tenho visto muitas mulheres, né, no Facebook querendo aparecer, falando um monte de asneira, achando-se, sabe, professoras. E falando de besteiras imensas. Eu tenho deletado todas. Observem que Shaul diz: busque o leite puro. Né? Para que possais ser edificados como morada de Yahu. No livro de Hebreus, né, enfim, capítulo 2:1, nós lemos assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Meus irmãos, nós estamos prestes a ver o Mashiach chegar. E tem gente que ainda está achando que está sendo torturado. Usando a palavra, por exemplo, na medida do possível. Shaul diz: dê graças a tudo. E quando ele diz tudo, ele diz a tudo de bom e a tudo de mal. E como nós vimos agora, o que ocorre de mal, as tentações, elas ajudam a crescer a nossa fé. Se nós nos portarmos de forma adequada àquilo que aprendemos na palavra de nosso Pai. Shaul, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahu, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahu, que é o vosso culto racional. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, mantenha-se dentro daquilo que o Pai dita, não daquilo que a tua mente dita. O Hasatan que vive dentro de você dita. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahu, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Percebem? O que nós temos visto aí? Pessoas que estão abandonando as antigas veredas para se manter vivas mais do que um ano. Se é que vão conseguir.
Então, Shaul diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Romanos 12. Sacrifício vivo. Não acaba aqui. Mas eu vou parar um pouco, porque continua me machucando a língua. E para mim falar sem fazer careta de dor, só mesmo por. Nós vamos prosseguir com a parte 2, cujo subtítulo, o título será Seja Contrário a Tudo, e o subtítulo será A Fé Sem Obras para Nada Aproveita. Enquanto agora eu vou mixar, vou renderizando, esta parte já feita, eu vou fazendo a segunda parte, que eu quero que ela seja assistida imediatamente após a outra, dentro do possível, do tempo que nós temos, do tempo que leva para que as coisas sejam feitas. E peço que todo aquele que assistir e que compreender e que gostar, que clique no positivo, pois eu estou tentando, de qualquer forma, ganhar algum dinheiro para poder sustentar minha família. Porque eu não tenho emprego, eu tenho apenas ofertas de alguns irmãos. Então eu estou tentando monetizar, quem sabe, o YouTube. Mas vocês precisam curtir. Não adianta ter lá 2.000 page view e 2 curtidas, tá? Se for possível, ao terminar de assistir, clique no botãozinho curtir. Ok? Se for possível. Se for muito difícil para você, deixa quieto. Shalom, até daqui a pouco. Guess I'm just down and still feeling sad. Somebody knew we could you're better, that sort of light. One night for eternity will never cease. Something wrong is only a small less that tell us to feel, and it's mine to waste. And those days will never go away, and the sounds will never go away. And I'm feeling wide awake, it seems to you, and they decide not to stay. The sound of dreams awakens you, wide eyes will find some peace, so it seems. If the sound of dreams still frightens you, won't mean that I'm not
Light my way as you turn around. My life won't feel a waste of time, so please say it's day.